Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções de mais uma super quarta da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Essa é a famosa estátua do Romário, numa homenagem ao 1000º gol que ele fez nesta trave aí com a camisa do Vasco da Gama, que pela Copa do Brasil recebe o 13 de Campina Grande, da Paraíba. Hoje, diferentemente da segundona, a torcida do Vasco pode comparecer. O time venceu o primeiro jogo por 2-1, portanto, ao 13 resta vencer por 2 gols de diferença ou por 3-2, 4-3, ou seja, ganhando a classificação no critério de gol marcado fora de casa. Copa do Brasil movimentando esse país inteiro. Temos o Cruzeiro remanescente do futebol do Brasil na Libertadores. Super quarta que você acompanha tudo aqui na Globo. Vamos direto para São Januário, acompanhando as informações do Vasco da Gama. O repórter Guilherme Marques tem os seus primeiros destaques para a galera que está ligada na Globo. Boa noite, Guilherme. Muito boa noite para você, Luiz Roberto. Boa noite a todos. Pois é, o técnico Adilson Batista segue com muitos desfalques no elenco, principalmente dos jogadores mais experientes. Mesmo assim, ele conseguiu repetir o time que venceu o Atlético Goianiense no sábado aqui em São Januário. Foi a primeira vitória do Vasco na Série B. Destaque nessa equipe para os 3 garotos de frente, 3 garotos formados na base. O Iago, o Marquinhos e o centroavante Thales, Luiz. É a vez das garotadas. E a liderança do Douglas, que você vê aí. O Vasco vai a campo com a seguinte formação. Vamos confirmar a escalação do Vasco, do zagueiro Douglas Silva, que você viu ali no aquecimento. Marquinhos Silva 1, Diego Renan número 26, Luan 21, Douglas Silva 35 e Marlon com a número 16. É a defesa do Vasco. Os 2 volantes. O garoto Danilo, número 18, já negociado com o Futebol de Portugal, e Felipe Bastos, número 6. A linha de 3 meias do Vasco da Gama tem o Iago, 27, na direita, Douglas, o capitão 10, e Marquinhos, número 30, na ponta esquerda. E o centroavante é o Thales, com a camisa número 39. O técnico é o Adilson Batista. Vamos então agora ao Caco Marques, que está em São Januário, e o 13 que trocou de novo de técnico antes dessa partida decisiva contra o Vasco. Boa noite, Caco. Fala, Luiz, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, essa é a grande novidade no 13 dessa semana. O Leandro Senna não resistiu ao empate contra o Asa de Arapiraca no último domingo pela Série C e acabou saindo do comando do 13. Para o lugar dele, a diretoria agiu rápido e chamou Givanildo Oliveira, um dos mais conhecidos treinadores do Nordeste do Brasil. Ele não está no banco de reservas hoje. No lugar dele vai estar o Fábio Menezes e o Givanildo vai estar nas arquibancadas acompanhando tudo, Luiz. Vamos confirmar então a escalação do 13 numa escolha do Fábio Menezes, né? O goleiro é o Gilson, capitão número 1. Eduardo Arroz volta na lateral direita com a número 2. Os zagueiros são o Negrete, número 3, e o Douglas, 4. Na lateral esquerda, improvisado, o meia Fernandes, número 6. Os 2 volantes do 13, o Jadson Sapé, número 5, e o Douglas Packer, 8. Repetindo o time que jogou lá em Campina Grande. Na ponta direita, o Esquerdinha com a 7, o Cleverson fazendo a criação com a 10 e o Jonatas Belusso do lado esquerdo, número 11. O Jailson, 9, é o centroavante, o atacante mais enfiado do time do 13, o 13 Futebol Clube de Campina Grande, na Paraíba. Apita o jogo do Rio Grande do Sul, Diego Almeida Real, com o José Antônio Chaves Franco e o José Javel Silveira como seus assistentes. Na Copa do Brasil, trio de arbitragem, nós não temos os assistentes atrás dos gols. Está tudo praticamente pronto para começar, para a bola rolar. Você vai acompanhando imagens dos jogadores do Vasco da Gama e, evidentemente, que a expectativa do favoritismo do Vasco, até pela vitória conquistada lá em Campina Grande. Eu tô com o Juninho Pernambucano, com o Arnaldo César Coelho. O jogo tá para começar. Vou convidar os amigos para a gente ficar na nossa posição lá. E na medida em que o jogo for transcorrendo, a gente vai tocando essa bola com o Juninho, com o Arnaldo César Coelho. Autoriza Diego Almeida Real. Bola rolando, está valendo. Você ligado na Globo pela Copa do Brasil. Vasco e 13, valendo uma vaga na terceira fase da competição. E o Távio já roubando a bola. Iago na velocidade, Douglas na esquerda para o Douglas. Cruzamento, a bola passou na frente do gol do 13, foi sair lá do outro lado. Juninho Pernambucano, a sua expectativa, o Vasco dos meninos, né? A gente viu ali o Thales, que fez os 2 gols da vitória em Campina Grande. Tem o Iago mantido, o Marquinhos também mantido.
muita, vamos dizer, uma certa rejuvenescida no time do Vasco. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É verdade, o Adilson continua apostando na garotada, mas o importante dizer é que o Vasco pode vencer o seu terceiro jogo seguido hoje. Venceu o primeiro da Copa do Brasil, venceu no Campeonato Brasileiro da Série B no sábado e vencendo hoje é uma terceira vitória seguida que dá muita moral. Importante é levar o jogo a sério. Tem uma vantagem, mas tem que respeitar o adversário e jogar para vencer. Lateral favorecendo o Vasco lá pela esquerda. A Copa do Brasil tem bola rolando. A Copa Libertadores também. A Globo vai trazendo todos os lances para você. A chance do primeiro do Vasco. O Marquinhos se apresentou. Tá aí, o nome dele é Marcos do Sul. A gente fala Marquinhos do Sul porque ele é gaúcho. Não, ele é carioca mesmo. Nasceu no Rio. Mas ele tem o do Sul. Sul é sobrenome do Marquinhos. Entrou bem. Aí sai jogando o Vasco do lado esquerdo. Danilo com o Thales, devolução. Trabalha com o Douglas. Fez bem o giro Douglas. Thales faz a infiltração. Ele botou pro Danilo, devolução no Douglas. Carinhou pro pé direito, bateu pro gol. Espalma o Gilson. Bola voltou com o Marquinhos. Pegou de tornozelo na hora do cruzamento. E o lateral favorece o Vasco lá pela esquerda. Chute do Douglas de pé direito. Marquinhos. Aí sai jogando do lado direito o Eduardo Arroz. Tá voltando, é a única modificação em relação ao time do 13 que jogou lá em Campina Grande. Aí vai chegando ali o Gilson, o Jailson. Do lado direito ele empurra a boa bola para o Jonatas Belusso. Esquerdinha vai passando na velocidade, chega na marcação Douglas Silva. Bola volta no Belusso. Mais uma vez o Luan, perdão. Ele chegou cortando e sai jogando do lado esquerdo com o Marlon. Falta sobre o Marquinhos, favorecendo o Vasco da Gama. O Arnaldo César Coelho é o comentarista de arbitragem da Globo. A gente está vendo aí o esquerdinha, fez o gol do 13 lá em Campina Grande. Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos. O árbitro gaúcho Diego Almeida Real tem 33 anos, apitou outro dia o jogo de São Paulo, do CSA lá em São Paulo, foi 3-0 São Paulo. Olha o ataque do Vasco aí. Pela direita apoiado, está no chão, falta lance para você analisar, Arnaldo. O jogador do Vasco tomou a frente e foi empurrado, a assistente ajudou, levantando a bandeira, e o árbitro foi lá e advertiu de forma verbal, dizendo que na próxima vai dar amarelo. Mas é a esperança, é um ato novo que tem uma oportunidade de mostrar suas qualidades nesse jogo da Copa do Brasil. Passando orientações ali o zagueiro Douglas do 13, você vê o Thales, aí o goleiro Gilson, 34 anos, é o capitão, é um ídolo da torcida do 13. Os garotos vão se posicionando e o Douglas vai lá para fazer a cobrança da falta. São imagens ao vivo de São Januário para você. É o Vasco jogando no seu estádio, na Colina Histórica. Aí o Douglas fez um lindo gol de falta pela Série B no último sábado. Olha lá o Douglas para fazer a cobrança. O Danilo vem mais para a primeira trave. O Douglas Silva também faz a infiltração. O Diego Almeida Real é o juiz, ele vai chamando a atenção. Aí vai para a cobrança o Douglas. Que conversa longa, rapaz. Olha lá, tá chamando dois agora. Chamou o Luan e também o Douglas Parker para isoladamente colocá-los no devido lugar. Cobrança do Douglas, levantamento, Gilson saiu e conseguiu tocar. E aí chega para fazer o corte o Douglas. Bom, nós temos a cobrança aí do Douglas. Eu vejo que o André Rocha está no campo de jogo, né? Eu acho que o Diego Renan, que foi para o banco de reservas, o Guilherme Max pode confirmar, e o garoto Danilo já foi negociado com o futebol português por 13 milhões de reais. Inicialmente a escalação havia sido divulgada com o Diego Renan do lado direito, mas quem está jogando é o André Rocha, é isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo, Luiz, está jogando o André Rocha. Ele testou essa formação ontem com o Diego Renan na direita e também com o André Rocha na direita. Ele fez os dois testes aí, acabou optando pelo André Rocha, apesar de ter divulgado a escalação com o Diego Renan na direita. Ele faz essa opção pensando também no jogo de sábado. Então ele roda um pouco o time, descansa o Diego Renan, que vai voltar a jogar no sábado. Jogo contra o Oeste de São Paulo, em São Januário. De novo, Douglas na cobrança. O André Rocha é bom na bola pelo alto, hein? O Vasco ganha na altura. O levantamento, subiu o Parker para tirar. Aí vai na dividida o Luan, a bola espirra, volta, fica no Marquinhos. Felipe Bastos. Na direita, Iago. Aí o garoto que tem entrado bem. Tem apenas 20 anos o Iago. Balança na frente do Fernandes. Tentou o passo para o André Rocha. Quem chega é o Sapé, faz o corte e está jogando com o Clebson. Aí velocidade na saída do 13. Clebson botou na esquerda para o Belusso, está marcado o impedimento.
Belusso deu uma olhadinha para o assistente, que levantou a bandeira marcando o impedimento, o primeiro impedimento do jogo. No ataque do 13, o lance é esse, Arnaldo. Estava impedido sim, porque no momento do passe ele estava um pouco na frente. Tinha um outro zagueiro lá no meio que puxou, botou o corpo para fora, mas mesmo assim o pé dele estava na frente. Lance difícil, mas estava impedido. A jogada do Vasco aí com o Douglas Silva. Já a gente vai dar uma passada nos jogos da Copa do Brasil desta semana, desta noite de quarta-feira. Nós tivemos jogos ontem e o Vasco ontem já soube quem será. Bom, estou dizendo o Vasco que é o time que está se classificando nesse momento. Vasco ou 13, né? A Ponte Preta de Campinas, que nos pênaltis venceu o Paraná depois de outro empate em 1-1. 8-7 nos pênaltis para a Ponte em Campinas. Aí o Douglas recebe o Marlon. Marquinhos se movimenta. Danilo fica mais atrás. Ele trabalha com o Danilo. Danilo protege. O Douglas Parker vem na marcação. Marlon, devolução. Danilo do lado esquerdo. Tenta levar até a linha de fundo. Pintou cruzamento para o Marquinhos. Marquinhos dominou. Pé direito. Saiu lascado. O zagueiro Fernandes tirou. Bola voltou no André Rocha. Experimentou de pé direito. E jogou à direita do gol defendido pelo Gilson. Mais uma vez, olha, chegou com um gosto. O André Rocha acertou a passada e mandou ver. Mas a bola pegou efeito. Pegou muito do lado, mais pro lado interno, né? Eu tô aqui com um sujeito que bate mal na bola, sabe? Aí era mais para tentar peito de pé mesmo. Como é que é a receita, Juninho? É peito de pé, não é uma bola fácil, ela vem quicando, é um rebote. Ele põe muita força no lance, quando a gente põe muita força fica difícil de dar direção. Mas ele chegou a pegar meio que de lado na bola e o Vasco começou bem porque esqueceu da vantagem, tá tentando fazer um gol que é o certo. Aí o Adilson Batista, por enquanto mais calmo do que o habitual. Hoje nós tivemos a convocação da seleção brasileira. Esse é o André Rocha, como nós dissemos há pouco. O Juninho destacando bem. Ele tem 3 laterais que vivem bom momento, dá para revezar. E o Diego Gana tem um desgaste, né? Ele apoia muito, se desgasta muito. O Diego joga dos dois lados. Do lado esquerdo, Belusso. André Rocha recupera, sai jogando pro Vasco. Show do intervalo vai trazer outras informações sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Estamos a 36 dias de Brasil e Croácia. Arena Corinthians, no Itaquerão. Em São Paulo, começando a Copa do Mundo do Brasil. Vamos dar uma olhada nos jogos da Copa do Brasil. Não a Copa do Mundo do Brasil, mas a Copa do Brasil. Bragantino 2-1 no Figueirense. Resultado final, Bragantino vencendo o primeiro jogo. Novo Hamburgo ganhou do J. Marucelli 2-0. Novo Hamburgo já se classificou em um jogo único. Asa de Arapiraca 3, Avaí 2. Esse também é primeiro jogo. Vitória do Asa em casa. Ceará vai vencer do 4-0 o Parnaíba. O primeiro jogo foi 1-1. ABC e Atlético Goianiense 1-1. Esse é primeiro jogo. Estamos no segundo tempo em Natal. No Pacaembu, São Paulo e CRB está 0-0. O CRB vai se classificando. Foi 2-1 no primeiro jogo do CRB. Santa Cruz e Lagarto de Sergipe 0-0. O primeiro jogo foi 1-0 para o Lagarto. Em América e Bahia está 0-0. Estou acontecendo em Belo Horizonte. Bola para o Thales, Sampaio, Correia e Palmeiras jogando no Castelão em São Luís, está 0-0. Jogos desta Copa do Brasil, a 26ª edição, como passou rápido. Eu me lembro do dia que foi criada a Copa do Brasil em 1989, parece outro dia. Passou rápido demais, os cabelos brancos foram crescendo e é assim, faz parte. Vem aí o Clebson, do lado esquerdo do Belusso, se movimenta pelo meio o Jailson. Aí o Clebson tem habilidade, um choque, dois jogadores que estavam fora do lance e tentaram participar, os dois caíram. Aí você vê o esquerdinha se desculpando com os companheiros pela finalização, tá aí o garoto Danilo. Bom, vamos completar então a rodada da quarta-feira, super quarta, né? A gente havia destacado já jogos, inclusive com resultados definitivos da Copa do Brasil. Então, completando as informações, o Nacional do Paraguai vai vencendo o Arsenal de Sarandi da Argentina por 1-0. É jogo de ida das quartas de final da Libertadores. São Lourenço e Cruzeiro estão jogando, tá 0-0, jogo no novo gasômetro em Buenos Aires. Super quarta de Copa do Brasil, de Libertadores. Show do intervalo vai trazer os lances para você. O sinal terminou o jogo Arsenal e Nacional, o Nacional do Paraguai vencendo o Arsenal por 1-0, a de mandantes na Libertadores, 1-0 em casa, uma fase aguda, então excelente resultado, né? De visitante você faz um golzinho, obriga o adversário a ganhar de 3-1. O Danilo
vai ser atendido ali fora de campo. Ele foi atendido primeiro no campo e depois ele aparece correndo para tomar uma águazinha fora do campo. O Danilo foi vítima de um acidente de trabalho. Ele estava indo na bola junto com o adversário, se chocaram e ele levou a pior. Felipe Bastos. Lá atrás o Jardson Sapé. Aí faz o levantamento buscando o Jailson. Jailson fica no chão, tá marcada a falta sobre ele, cometida pelo Douglas Silva. Douglas ficou com cara de bravo, mas o juiz apitou a falta a favor do 13. Fez a falta. Você vê que ele errou e foi puxando o jogador para o chão. Portanto, falta bem marcada. A falta é boa a favor do time do 13 ali. O Martin Silva já vai mostrando preocupação, vai proteger o canto esquerdo dele. Você vê aí o Clebson de cabelos encaracolados, deu uma olhadinha para a bola, tentou ajeitar. Chegou também ali o Douglas Packer, enquanto o Jonatas Belus vai se posicionando já na área. E a cobrança de falta favorecendo o 13. A falta é boa para o 13. Martin Silva orientou a barreira que protege o canto esquerdo dele. A bola explodiu na barreira. Aí voltando com o Douglas. Aí Clebson encosta o Thales da marcação. Vira o jogo na direita. Aí recebe o Sapé. Pé esquerdo, ele faz o levantamento lá na ponta esquerda para o Belusso. O Galo da Borborema vai tomando a iniciativa nesse momento. 13 de Campina Grande na Paraíba. Boa bola do Douglas. Tentou o cruzamento. O Marlon chegou rasgando e tocando a bola para a lateral. Veja aí o Marlon. Sábado fez 2 dos 3 gols do Vasco na vitória sobre o Atlético Goianiense. Primeiro tempo foi mais ou menos, mas no segundo tempo o time até que jogou um futebol razoável. Clebson, chega Felipe Bastos. Tenta fazer a jogada de velocidade para o Iago, foi muito forte. Apareceu para fazer o corte lá atrás o Douglas. Ajeitou com o Fernandinho. Aí o Douglas Packer. Tenta o drible. Botou força demais, ele se esforça para chegar. Cruzamento. Bola havia saído, o juiz está marcando apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Diga, Juninho. O 13 já começa a sair mais para o jogo. O Vasco começou pressionando nos primeiros minutos e o 13 já conseguiu criar alguma coisa. Então o jogo parece que vai ficar um pouco mais equilibrado, que é bom para todo mundo que está assistindo. E amanhã, depois da Grande Família, o último episódio de Doce de Mãe. E logo depois, está no ar, a TV na TV. Martin Silva ficou esperto, o toque saiu meio fraquinho. O Arnaldo, esse toque aí dava para interpretar como sem intenção? Como você diz? Porque ele tocou com o pé, mas ele errou tecnicamente o lance. A bola ficou curta. O goleiro não pode defender com a mão, mas o cara não chutou com... Como é que faz? Foi bom ele não ter colocado a mão, senão ia dar maior confusão de interpretação. Para mim, tiro indireto contra o goleiro se ele botasse a mão. Mas o importante é o seguinte, ele bateu um tiro de meta, não foi? Foi. O jogador viu que estava curta, ele entra dentro da grande área e não deixa a bola e toca pro goleiro de novo. Que aí a bola não entrou no jogo, repete o tiro de meta. Iago se mandou o garoto, ficou no chão, falta do Douglas sobre ele. E vai ter o primeiro cartão para o jogador errado. Não fui eu, professor. Ele está dando então essa falta inicial, porque... entendi. Agora a nossa repetição mostra que ele marcou falta do Fernandes. O Douglas saiu dizendo, não fiz falta, reclamando. E você, Arnaldo, como é que entendeu isso tudo? Viu como é que são as coisas? No início do jogo ele advertiu de forma verbal o Fernandes que tinha empurrado o ponta do Vasco. Agora de novo, só que agora ele empurrou mais acentuadamente e tomou o primeiro cartão do jogo, merecido. A gente tá botando o Douglas ali, que fez também, acho que falta no lance, mas o início da jogada, a falta foi do Fernandes e o cartão foi pro Fernandes, número 6. E o Douglas fez um gol muito bonito de falta. Bom, fez na estreia contra o Flamengo, aquele que a bola tocou dentro, mas não foi consignado. O Felipe Bastos sempre se posiciona para a cobrança, 27 metros da bola para a linha de gol. O Douglas para bater de canhota, o Felipe Bastos para bater de pé direito, chute mais forte. O André Rossi se posiciona para a bola pelo alto. O Marlon também está ali. O Felipe Bastos deixou para os canhotos. Douglas e Marlon. André Rocha fica lá na tentativa da jogada pelo alto. Vamos ver o que vai fazer o Douglas. Deixou para o Marlon. Pé esquerdo. A bola passou entre as pernas do Iago. Voltou no Marlon. Tentou o levantamento lá para o Thales. Dominou. Tentou bater. Saiu lascado. Vai saindo Gilson para ficar com ela. Eduardo Arroz fez o levantamento. Vai chegando Martin Silva.
Ali o Tales puxado, já está marcando a falta sobre o Tales, o garoto 39 do Vasco. O Vasco, quando consegue sair do meio para os lados, ele é sempre perigoso com os garotos. O Marquinhos de um lado e o Iago do outro. Tem que aproveitar a velocidade para criar as jogadas. Eles já criaram 2 faltas perigosas. E as passagens dos laterais também é importante para ajudar os garotos. Pô, a gente está revendo o lance que o Arnaldo disse há pouco, né? É que quando o Luan foi tocar na bola, né, Arnaldo? Ele errou o toque. Aí era difícil voltar atrás, né? Para entrar dentro da área e não permitir que o jogo estivesse valendo, né? Não dava para entrar na área para não permitir que a bola entrasse em jogo. Mas que ele atrasou a bola do goleiro. Mal atrasou. Quase que o goleiro podia entregar a jogada. Pintou a bolinha, tem rede balançando. Os gols vão acontecendo. A Globo vai acompanhando tudo para você. Importantes jogos decisivos. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo e agora vai ter cartão para o Sapé. Gol do São Paulo. São Paulo abre o placar com o Osvaldo sobre o CRB. 1-0 para o São Paulo. Esse resultado é suficiente, né? São Paulo perdeu por 2-1, ou seja, nesse caso, o gol fora de casa, que é um dos critérios para desempate, estaria classificando o São Paulo. A jogada do Luan. Cartão amarelo foi para o Jardson Sapé. Luan recuando lá para o Martin Silva. Vai subindo o Tales, tentou uma casquinha. Negrete subiu com ele, acabou atrapalhando o movimento do Tales ali e se deu bem. Fernandes perdeu. Danilo, Iago, Felipe Bastos. Boa bola para o Tales. Aí o Tales dominando. Tentou a jogada individual, acabou desarmado pelo Douglas. Douglas sai jogando com o esquerdinho. Felipe Bastos pressiona, esquerdinho. Tales também vai. Bastos tentou a devolução, a bola voltou. Ficou no Danilo. Danilo adiantando, boa bola na esquerda. Marlon recebeu a bola, desviou. O Marlon está confiante, né? Recebeu, já experimentou no desvio da bola. No Negrete, na ponta do pé do Negrete, se vai na direção do gol. O Gilson tinha até tentado acertar a passada, mas não deu, não. O Marlon, quando ele entra, ele não é um lateral que vai muito ao fundo, mas quando ele recebe essa bola, ele tem um chute muito forte e é uma arma para o Vasco, tanto é que marcou 2 gols no sábado passado. Ali o Felipe Bastos marcado pelo Douglas Packer. O Luan está sendo marcado pelo Douglas, o número 4 do 13. Vem cobrança do Douglas do Vasco. E a sobra, quem vem? É o Clebson. Domina para o 13. O juiz entendeu que houve a falta do Luan em cima do Clebson. Internautas que participam das transmissões da Globo, então a convocação está feita. Participe, mande sua mensagem, faça uma pergunta, um comentário, ou mesmo um pedido. Por exemplo, você tem uma curiosidade, um técnico do Vasco, um jogador do Vasco, mande seu pedido. A gente vai lá para fazer a pergunta, claro, o nosso Guilherme Max no caso do Vasco e com o Caco Marques, não são irmãos, no caso do 13. Você da Paraíba, que tal? Venha participar com a gente. A cidade de Campina Grande, que é uma das mais importantes cidades do interior do Nordeste brasileiro. E o impedimento aí, Arnaldo? São 2 em posição de impedimento. Essa jogada, a gente vê que o Clebson realmente é o melhor jogador do 13. Se o 13 quiser criar alguma dificuldade para o Vasco, tem que tentar achar ele o mais rápido possível. Bola para o Iago. Tentou fazer o giro em cima do Fernandes. Mais uma falta do Fernandes. O assistente está marcando. Fernandes que já foi punido na jogada anterior com o cartão. Aí tendo dificuldade com o garoto Iago. Lembrando que o Fernandes não é lateral de origem, mas ele está jogando bem. Veja, essa falta é firme. O jogador pendurado tem que mudar um pouquinho, às vezes, o comportamento, né, Arnaldo? E o Vasco inteligentemente joga pela direita para forçar o segundo cartão. Aí você vê o Douglas Silva, zagueiro do Vasco, vai lá para a tentativa, fez o gesto lá de... Parece que ele vai cortar em diagonal. Vamos ver se é isso, eu entendi direito, né? Vamos ver. O Douglas sai lá da esquerda, exatamente. Ele vem na diagonal, toca de cabeça! Gol do Vasco! Douglas Silva, número 35. Vai levantar a torcida do Gigante da Colina. Ele fez o sinal. Cortou pela diagonal. Acertou a cabeçada. O Gilson toca na bola, mas não o suficiente para evitar o primeiro gol do Douglas Silva. E para a torcida do Vasco soltar o grito.
e para o Gigante da Colina ficar mais próximo ainda da classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Vasco 1 a 0, Juninho, jogada cantada. Jogada cantada, a cobrança quando é bem feita, quando a bola começa a cair entre o pênalti e a linha da pequena área, ela fica difícil para o goleiro sair. E aí o marcador deixou o Douglas Silva aproveitou e fez o gol. Até agora o placar é justo, o Vasco é melhor em campo, criou mais oportunidades, pressionou mais o 13, mas tem que manter o ritmo porque o 13 é um time perigoso. Douglas tentando ali para o Jonatas Belusso. Aí o Vasco sai jogando com o André Rocha. E hoje, logo depois do futebol, tem as notícias do Jornal da Globo com o William Vac, a Cristiane Pelágio e a Fernanda Gentil com o placar da rodada. Daqui a pouco tem um show do intervalo. Léo Batista vai trazer os gols mais importantes da quarta-feira. Gols internacionais daqui a pouco no nosso show do intervalo. Aí o Felipe Bastos. Iago. Domina o menino. Do lado direito quem recebe agora é o André Rocha. Devolução para o Iago. Iago protege, fica marcado. Dupla marcação. O Fernandes chega. Iago esconde a bola. O Fernandes conseguiu tocar a bola. Parece que resvalou mesmo na canela do Iago. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando você com a seleção. Felipe Bastos para André Rocha. Douglas. Marquinhos pediu. Ele tocou para o Marquinhos. Tocou no Thales. Thales bateu de pé direito, sobrou a volta na trave. Incrível! Gilson vai lá para fazer a defesa. O que é isso? O Vasco teve tudo com o Marlon para fazer mais um. Bom, a bola tá rolando. Vamos voltar ao lance, certamente, né? Recuperação do Danilo. O que será que está passando na cabeça do Marlon? Debaixo do gol. Danilo. Passou Marquinhos. Chega Negrete. Bola no meio. Quem domina é o Jailson. Esquerdinha sofre a falta cometida pelo Marlon. Dali chutou. Gilson defendeu. E agora, Marlon? Vai, Marlon, faz! Inacreditável Futebol Clube. Uma chance que já era para o Marquinhos ter definido a jogada. Ele poderia ter girado e ia para o gol. E aí o Thales recebeu a bola, chutou, o goleiro soltou, o Marlon com o gol aberto, acabou perdendo uma chance que era bem clara. A gente já vacinou aqui o inacreditável Futebol Clube para ele. Não vai ter jeito, né, Juninho? Nesse caso não dá nem, precisa nem botar em votação, né? Não, ele vai receber a camisa. Olha o Douglas. A bola passa pelo Negrete. Vai receber a camisa. E vai ficando com o Gilson. Ali eu acho que é o seguinte, o cara fica tão confiante, né? E aí acaba perdendo um pouquinho talvez da concentração. Como é que explica isso, Juninho? Eu acho que é a velocidade que ele chega no lance. Vai lá, Luiz. Jonatas Belusso se enrolou com a bola. Vai, Juninho. A velocidade que ele chega no lance, ele agride a bola. E aí talvez falte um pouco realmente de definição, de calma para poder escolher a força certa em tocar na bola. Mas é realmente uma chance bem clara de gol. 24 do primeiro tempo, 1 a 0 para o Vasco. Luiz. Diga, Caco. Você falou agora há pouco de seleção brasileira, a lista que saiu hoje do Filipão com os convocados para a Copa do Mundo, entre eles o Hulk, né? Que é de Campina Grande e é torcedor do 13. Opa, bem lembrado, Caco. Verdade, o Hulk, que não só foi convocado, como é titular da seleção brasileira. É um legítimo representante de Campina Grande, a rainha da Borborema. Nossa campeã. Oh, que é isso, Luan? A chance do gol de empate! Jailson! Gol do 13! E Jailson empata o jogo! Foi tocar de cabeça para o Martins Silva, virou um passe açucarado para o Jailson, que com categoria tirou do Martins Silva para empatar os 25 do primeiro tempo. Tá tudo igual na colina histórica. Jailson, primeiro dele na Copa do Brasil, um para o Vasco, um para o 13.
foi falar no Hulk. O Hulk trouxe bons fluidos para o time de coração dele, que é o 13 de Campina Grande. Sabe por que é 13, Juninho? Não, Luiz. É porque foi fundado numa reunião com 13 pessoas presentes. Mas 1-1, chegou ao empate numa bobeira do Luan. Para você ver como é futebol, né? O Vasco dominava, vencia por 1-0, tinha o jogo na mão, a bola dominada no campo de defesa. O Luan, num lance infeliz, claro que ele não queria errar nesse lance. A bola resvalou um pouco na cabeça dele, me parece um pouco que o gramado molhado, mas é claro que é um erro grave também. O atacante do 13 não perdoou e agora o jogo volta a ficar igual. O importante é ver como o Luan vai reagir, porque é a primeira falha que ele comete depois do início da temporada. Espero que ele consiga manter um bom nível de concentração e se recupere bem na partida. Desvio de cabeça do Douglas, a bola fica para o xará dele, o Douglas. Outro Douglas, agora o Douglas Packer. Foi desarmado pelo Felipe Basso, a bola volta no Fernandes. Esse é o Douglas. Douglas, que é de Santa Catarina, começou jogando no Avaí. Jogou em outros times importantes, jogou fora do Brasil, na Letônia, na Áustria. Aí o Douglas Packer. O levantamento está na ponta direita para o Esquerdinha. Esquerdinha com o Marlon. Chega, não quis saber de brincadeira não, jogou logo a bola para a lateral. E agora o Adilson fica mais pilhado. Lateral já cobrado, tá aí o Esquerdinha. Protege, Marlon marcando. Esquerdinha. Ele recomeça com o Arroz. Aí Jailson. Traz para o pé esquerdo, tenta o cruzamento. Douglas Silva tira dali. E agora o Thales. Conseguiu botar pro Iago, a bola é boa. Iago domina, Negrete na marcação, Thales passou pedindo. Iago rolou pro Thales, dominou, limpou pro pé direito, rolou pro Iago, chegou batendo. A bola triscou a trave e foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, sua torcida, isso muda o jogo. Nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, mostrando o movimento. O Gilson, o goleiro, o jeito que ele fica olhando, né? Normalmente o goleiro sabe quando a bola... Mas ali ele ficou numa dúvida cruel. Ele tosse um pouco, né? Mas esse contra-ataque do Vasco já chama atenção como o 13 gostou do jogo. Porque eram 2 contra 2 no início. Olha o Thales. Douglas. Douglas tinha o Marquinhos para jogar, ele tentou o chute, Sapé cortou. A bola voltou no Marlon. Mais uma vez no Marquinhos. Passe errado. Arroz recupera. Aí o Clebson. Vai jogando com o Esquerdinha. O Esquerdinha joga ali na ponta direita. Os sistemas são até parecidos, né? Mas agora o Esquerdinha não foi feliz, não. O Vasco recupera a posse de bola. Douglas. Fez o gol do Vasco de cabeça. Chamou a falta do Jailson. O Jailson já está se desculpando. Falta cometida sobre o Douglas. É o terceiro jogo desse Douglas que você está vendo aí com a camisa do Vasco. O Douglas também tem muita quilometragem, como nós dissemos há pouco, e chega para dar um tom de experiência. O Rodrigo é o titular da defesa, mas ele teve uma contusão na final do Campeonato Estadual, no jogo contra o Flamengo, segundos antes do gol do título do Flamengo. E está fora até agora, já deve voltar à preparação física na próxima semana. Olha o Esquerdinha lá na ponta direita. Jonas Pelúcio está pedindo pelo meio. Esquerdinha, Jailson também passou pedindo. Esquerdinha, tentou o drible, demorou muito para resolver a parada. O Vasco se recompõe todo. Bola com o Arroz. Chute de pé direito, saiu equivocado. Voltou no Arroz. Agora de novo é o Esquerdinha. Ele vai para cima da marcação. Tenta o drible sobre o Luan. Devolveu no Clebson. Clebson faz o levantamento para o Fernandes. Tocou de cabeça, era distante, mas o 13 vai conseguindo construir a jogada, Juninho. E o Esquerdinha não fez uma boa escolha. Poderia ter definido antes a jogada. Era praticamente 2 contra 2. Ele poderia ter tentado ou o chute cruzado, ou mesmo o cruzamento rasteiro. E aí acabou segurando e o 13 perdeu uma boa chance. Iago na velocidade com o Fernandes. Fernandes faz a proteção e o Iago fez a falta sobre ele. Guilherme Max, diga. O Juninho falava sobre o Luan, como ele iria reagir depois da falha. Pois é, logo depois do gol ele chamou a responsabilidade, bateu no peito, disse fui eu. O técnico Adilson Batista pediu calma para ele e a torcida gritou o nome dele. A torcida mostra confiança nele, que é um garoto que veio da base do Vasco, mas já tomou uma posição de xerifão aí na zaga. Globo, a gente se liga em você. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Aí o Douglas.
Iago na direita, Thales vai pelo meio. Douglas, quando ele tentou trazer para a perna esquerda, o Clebson que acompanhava, é o tal negócio, né? Os criadores se acompanham na marcação. Esse sistema, como você joga com 3 meias, tem que ir até o fim acompanhando, né, Juninho? Tem que ajudar na marcação. A gente percebe também quando o Douglas some um pouco do jogo, o Vasco sente falta dele. Ele começou bem, ditando o ritmo, e agora já passou alguns minutos aí sem participar do jogo. Ele precisa estar mais ativo, precisa colocar os garotos mais em jogo, porque o Vasco depende muito da criação dele. Fim de semana de Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A Fórmula 1 chegando à Europa. Muitas novidades. RBR de carro novo. Sábado às 9 da manhã. O treino que define as posições de largada. E no domingo, a partir de 8h35 da manhã, com a nossa equipe na Espanha, com Rubens Barrichello no grid, acompanhando ali de pertinho os preparativos, ouvindo as feras da Fórmula 1. Aí o lance do impedimento do Clebson. Portanto, fim de semana de Fórmula 1, sábado e domingo. Sábado às 9, domingo a partir de 8h35. Impedimento aí, Arnaldo César? Estava voltando, mas a defesa do Vasco estava desarrumada. Aí o André Rocha. Douglas. Negrete. Olha lá o Jailson. Bola fica com o Danilo. Douglas. Na direita, André Rocha. Aí o André levantou a cabeça, procurou a melhor jogada. Cruzamento vem mais por baixo. Volta no André Rocha. Douglas está ali pertinho dele. Ele rola no Douglas. Danilo está pedindo. Olha lá para o Danilo. Fernandes voltou. Marquinhos. Marquinhos para o Iago. Aí o Iago faz o giro. Dá uma olhada. Toca mais atrás. Ajeita. André Rocha. Felipe Bastos. O 13 volta inteiro. Bola tocada para o Danilo. Tentou para o Marquinhos. Espirrada no Thales. Thales de novo para o Danilo. Tentou bater para o gol. A volta do Marquinhos. Parado o jogo, marcado o impedimento do Marquinhos. Está marcado o impedimento do Marquinhos. Seria o segundo gol do Vasco. E a gente está revendo o momento do chute, rebote do Gilson e análise do Arnaldo César Coelho. Errou o Bandeira, porque no momento do chute o jogador do Vasco está na mesma linha do zagueiro do 13. Então vamos mostrar novamente o seguinte: se a bola entra direto, gol legal. Voltou para o jogador do Vasco. O jogador do Vasco estava na mesma linha, a regra é clara. Mesma linha não é impedimento. Vamos ver de novo para comprovar o que eu estou dizendo, ou o computador dizer, mostrar que eu estou errado. Mas olha só, é mesma linha. Tá vendo? Momento do chute. Olha o zagueiro da minha lua e o jogador do Vasco da mesma linha. Portanto, estava em condição e o Bandeira errou em levantar a bandeira. Normalmente o zagueiro que com o bração levantado reclamando de impedimento é aquele que dá condições, né? Foi o caso do Douglas ali. Muitas vezes eles se entregam, né? Juninho Pernambucano ao meu lado com o Arnaldo César Coelho neste Vasco e 13 pela Copa do Brasil. Clebson roubou do Danilo, trouxe para o pé direito. Aí o Clebson, Jailson ficou mais atrás, ele rolou para o Belúcio, bateu e jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. E o Corujão do Esporte desta semana fala dos destaques do esporte e relembra a conquista do Tri em 1970. Com a presença do capitão Carlos Alberto Torres. Entre os convidados do Flávio Canto, o ator Francisco Coco. Corujão do Esporte na madrugada de sexta para sábado, logo depois do programa do jogo. É páreo para a voz de Léo Batista, a voz do Francisco Coco. Se eu tivesse a voz do Francisco Coco, ninguém me aguentava. Ou a do Léo, né? A jogada ali pela direita, a bola para o Clebson. Se enrolou todo. O lateral favorece o Vasco da Gama. Aí o Douglas. Ou seja, um jogador experiente. O Vasco conviveu com muitos problemas na substituição dos zagueiros titulares no ano passado, além do goleiro. E pelo jeito o Douglas Silva vai dando essa tranquilidade ali quando o Rodrigo não está, né? Foi uma grata surpresa. Ele que chegou lesionado ao clube, fez a recuperação com a fisioterapia do Vasco e estreou bem. É claro que o Rodrigo vinha muito bem, naturalmente deve voltar à equipe, porque era o capitão e jogava bem, mas já é uma boa opção para o Adilson. Aí o Douglas Packer, falta sobre ele cometida pelo Danilo. O Danilo tem 18 anos, se destacou no jogo anterior contra o 13, mas pode ser do Vasco, lamentamos ter que dizer, mas o Vasco, para fazer caixa, já negociou o rapaz. Vai jogar no Sport Braga, se eu não estou enganado, né?
Isso, já foi negociado. E aí o que a gente espera é que não aconteça o mesmo agora com o Iago, com o Marquinhos, com o Thales, que eles possam fazer pelo menos 100, 200 jogos com a camisa do Vasco. Você fez quanto, Juninho? 396. Pouquinho. 396 com a camisa do Vasco. Vai lá o Clebson para fazer a cobrança. Só o Douglas ali como se fosse uma barreira, para atrapalhar um pouquinho a vida do Clebson. Será que ele vai tentar? Daí é longe, hein? Jogada é trabalhada, levantamento do Clebson. Subiu para tirar o Douglas. Completa a jogada o Luan. Ali o Fernandes. Deixou quicar, vai o Thales. Thales briga muito. O Fernandes foi atingido. O está marcando a falta do Thales sobre o Fernandes. Tem uma checada ali para ver se tem sangramento. Luiz. É um cotovelo, mas é um cotovelo de jogo, um cotovelo sem querer. Olha só, ele vai, sobe. Sem querer? Tô exagerando? Né? Exato, sem querer. Na descida, o cotovelo dele bate na cabeça do jogador do 13 que sentiu, Fernandes. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, agende sua visita ao Tour da Taça. Falta cometida pelo Douglas em cima do Negrete. Diga, Guilherme. Agora há pouco o Juninho falava sobre o Rodrigo. O Rodrigo que é um daqueles desfalques que eu disse logo no início da transmissão. Rodrigo, Pedro Ken e Edmilson já estão naquela fase de transição, né? Chamada transição da fisioterapia para o campo. Já estão treinando no campo. O volante Guinhazu, que fraturou o pé na reta final aí do estadual, vai demorar um pouquinho mais para voltar. O lateral Henrique também está machucado. E o atacante Everton Costa, naquela situação, que teve um problema cardíaco aqui no jogo contra o Resende. Ele continua fora de ação. Se bobear, só volta em 2015. E o Vasco ainda, hoje me parece, o Guilherme pode até dar uma checada se realmente o Crispim, um garoto que foi revelado no Santos, foi namorado da irmã do Neymar, ficou até mais conhecido quando era garotão, garoto ainda, tem 18 ou 19 anos, mas é um meia de criação, camisa 10. Aqui em São Januário. Está assistindo ao jogo em São Januário, portanto o Crispim. Fala, Juninho. E o Bernardo foi emprestado ao Palmeiras também, parece que se confirma hoje que ele já se apresentou. E talvez seja para suprir também essa ausência, essa saída do Bernardo. A falta sobre o Arroz. Realiza exames médicos lá no Palmeiras. Alguns dos números do jogo. Estamos com 37 minutos. O Vasco aí chegando a 57% de posse de bola. Já de dar uma passada ainda mais nesses números para você. Porque a bola tocada em profundidade para o Belus. Está marcado o impedimento do Belus. Mas é aquela história. O Belus e o Jailson na jogada. O Bandeirinha marca, tá com cara de convicto, Bandeirinha. Olha o lance aí, Arnaldo. O jogador que pegou, quem foi passar a bola, que toca na bola aí, estava em posição de impedimento. Portanto, acertou. Um lance dificílimo. O Bandeirinha marcou, mas tá com a cara de apavorado mesmo. Será que o goleiro, quando ele faz uma defesa assim bacana, ele passa pela cabeça dele, pô, podia ter deixado rolar, porque eu me consagrava. A defesa é bonita, mas é melhor que seja impedido mesmo, Luiz. É melhor que seja impedido para não correr risco, né? Daqui a pouco, dentro do Jornal da Globo, tem um placar da rodada, tudo de Copa do Brasil, de Libertadores. Iago sai com bola e tiro pela linha de lado. Fica reclamando, apavorado, Iago. Diga. O Fábio Menezes trocou de posição aqui. O Jonatas Belus e o esquerdinha. O Jonatas Belus saiu da esquerda e foi para a direita. E o esquerdinha, que estava lá do lado direito, veio para o lado esquerdo. Tá aí o esquerdinha marcando o Felipe Bastos. Aliás, é importante, Caco, que esses três meias, no caso do Clebson é mais clássico, ele no meio tem mais qualidade que os outros. Mas é importante que eles se revezem, né? A colocar um pouquinho um tumulto na cabeça da marcação adversária, né, Júnior? E o 13 igualou o jogo. O 13 está jogando igual para igual. O Vasco dominava no início e depois do gol entra o lado emocional. O Vasco ainda briga para se recuperar. Um gol em que ele não esperava levar, acontece um erro e aí o time sente um pouco. Mas tem tudo para o Adilson acertar no intervalo e o Vasco voltar melhor. Chegando a 57% de posse de bola, o Vasco com 10 finalizações a 5 a favor do Vasco. E vem para o jogo. É desarmado o Malo pelo Clebson. O Danilo, perdão, pelo Clebson. A bola fica no Felipe Bastos. Devolução para o Danilo. Recebeu, tocou no Douglas. Esquerdinha tirou. Bola espirrada no Iago. André Rocha passou na direita. Iago trouxe para o pé esquerdo. Trabalhou com o Douglas. Douglas procura uma boa opção. Descola o passe para o Marlon. Do lado esquerdo ele domina. Fez o levantamento. Subiu o Thales e tocou de cabeça à esquerda do gol. Internautas, telespectadores que nos dão o privilégio da companhia.
Vamos ver qual é a mensagem, o pedido, a pergunta desse primeiro tempo, enquanto a gente vai revendo a cabeçada do garoto Thales. Juninho, por que temos tão poucos jogadores da seleção que atuam no Brasil? Aí é um bom tema levantado pelo Leonardo, de Niterói. Valeu, Léo, obrigado pela participação lá no Globoesporte.com/futebol 2014. Se eu não perdi a conta, são 4, né? Do total dos 23. Só como referência, em 2002, que o Filipão também era o técnico e foi campeão do mundo, eram 11 jogadores dos 23. 11 atuavam no futebol brasileiro, Juninho. Leonardo, o que acontece é que... Vai lá, Luiz. Pois é, mais uma roubada de bola esquerdinha para o Jailson. Jailson acabou ficando no meio do caminho, se recuperou, se desculpou, inclusive, ali o Douglas Silva. O Juninho já volta ao tema, atendendo aí a pergunta do Leonardo, nosso telespectador de Niterói. Aí vem o galo da Borborema. Borborema é um maciço de serra de 4.000 quilômetros em linha reta, abrangendo 4 estados do Nordeste do Brasil. Campina Grande fica encravada ali na Serra da Borborema. Diga, Juninho. O que acontece é que os melhores jogadores realmente são comprados pelo poder aquisitivo dos times. A maioria dos campeonatos europeus, a gente cita até o caso do Danilo, que aos 18 anos já foi transferido para uma equipe que não é considerada grande. E a outra vantagem é que, na dúvida do treinador, ele escolhe jogadores que estão nos principais campeonatos europeus. Por quê? Pela experiência de já terem enfrentado todos os jogadores que vêm à Copa. 41 minutos, finzinho do primeiro tempo. André Rocha, a bola parou, André. Vai ter que arrumar outra solução. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Tá pilhado o Adilson. Esse Iago é liso, né? Ele tá dando um trabalho ao Fernandes que no segundo tempo pode até tomar um vermelho. Olha só o Iago aí. Aí o Iago, garoto. Bola tocada pro Douglas. Vira o jogo lá para a esquerda. Chega no Marlon, virada bonita, com estilo, aplausos da galera. Aí o Marlon, Marquinhos passa na esquerda, o Marlon tentou no meio pro Douglas. A bola quica, Douglas, Negrete, toca de cabeça para escanteio. Quando o Douglas entra no jogo, fica muito mais fácil para os outros jogadores, né? Porque ele tem a leitura muito fácil. Mesmo não sendo rápido, ele sempre escolhe a melhor opção, ele arrisca mais também, claro. Você viu o efeito que pegou essa bola quando quicou, Juninho? Atrapalhou ele, né? Atrapalhou o Douglas demais ali. Aí já aí o Thales. Aqui, ó! Aqui, ó! Preocupação do goleiro Gilson. E vem cobrança do Douglas no escanteio. Felipe Bastos. Pegou bem o Jailson, o autor do gol do 13. E Jonatas Belusso. Saiu a bola. Lateral favorecendo ali o time do Vasco. 43 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o São Paulo vai ganhando do CRB por 1-0. Gol do Osvaldo. Jogo da Copa do Brasil. Primeira partida foi 2-1 para o 13. O jogo está sendo no Pacaembu. São Paulo alugou o seu estádio para um evento, para um show. Inclusive domingo joga contra o Corinthians em Barueri por conta disso. Douglas, Marlon, faz o levantamento para o Marquinhos. Velocidade do Marquinhos, adiantou muito, saiu com bola e tudo. Juninho, placar de 1-1, pelo que você vem dizendo, então é justo. O 13 entrou no jogo e que parou a parada, né? Depois do gol, o 13 jogou de igual para igual. O Vasco dominava as ações e criou algumas boas oportunidades. E depois o 13 ganhou confiança, empatou o jogo e está jogando de igual para igual até agora. O Marquinhos hoje não faz um jogo como fez na semana passada. Sente um pouco a sequência de jogos em que ele não estava acostumado. O Iago participa um pouco mais, mas eu acho que o Adilson tem muito que acertar no intervalo mais que o 13. Caiu o Iago. Acho que foi o Douglas Packer que fez a falta no Iago. O Fernandes estava na joga. O Fernandes vai abusando das faltas aí. Já tem cartão amarelo. O camisa 6 Fernandes. Cometeu já 5 faltas no jogo, o Fernandes. É o jogador mais faltoso entre todos aqueles que estão no campo de jogo. Marlon, 44 do primeiro tempo. Danilo, recebeu. Levou para o pé direito. Foi marcado pelo esquerdinha. Sai jogando o Jailson. Aí o time do 13. Cortou o Felipe Bastos. A bola ficou no Douglas. Entregou para o Thales. Thales tem o Marquinhos. Thales preferiu bater para o gol. Gilson caiu para fazer a defesa.
Ela cai pro centroavante dali. A marcação aos 2 metros. É difícil o centroavante optar pelo passe, mas acho que era a melhor opção, não era o passe, não. Deveria optar sim pelo passe. É uma deficiência que geralmente a maioria dos centroavantes tem de fazer a opção da escolha do passe. Fim de papo no primeiro tempo em São Januário. É tudo igual. 1 para o Vasco, 1 para o 13. Aí o Negrete já fez a troca de camisa, um dos zagueiros do time do 13. Nós vamos então começando o nosso show do intervalo com os repórteres, os Marques, o Caco Marques e o Guilherme Marques em São Januário. Guilherme. Chegando aqui o Thales, mas dá uma palavrinha. Por enquanto o Vasco teve um bom início de jogo, mas depois deixou o 13 chegar mais. O que está faltando para acertar agora no segundo tempo? Acho que começamos bem a partida, fizemos o gol, acho que recuamos um pouquinho, acabamos sofrendo um empate. Agora eu vi que o professor Adilson tem para falar aí, para voltar para o segundo tempo melhor e ganhar o jogo. Obrigado, Caco. Tô aqui com o Jailson, autor do gol do 13. Que gol bonito esse, que deu mais tranquilidade pro 13 nesse primeiro tempo, né, Jailson? Verdade, bonito gol. Tive a oportunidade de pegar uma bola e concluir em gol. Agora é voltar para o segundo tempo, com cautela, corrigir os erros que tivemos no primeiro tempo, marcar bem e sair contra-ataque e tentar fazer mais um gol. Muito obrigado, Jailson. Vamos esperar. Olha, tá aí. É o momento do chute, mesma linha, e esse jogador do Vasco acaba fazendo gol e o bandeirinha Javel levanta a bandeira erradamente. Muito bem, Arnaldo. Vai começar o segundo tempo em São Januário, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Em passado esse confronto aqui, enfrenta a Ponte Preta de Campinas na terceira fase da Copa do Brasil. Já. Luiz. Diga. Mexeu o Vasco, entrou o Aranda, volante no lugar do Danilo, meio campo. Isso porque o Danilo sentiu uma certa tontura, ele bateu com a cabeça aqui no primeiro tempo. Segundo o médico do Vasco, Albino Pinto, ele sentiu uma dorzinha de cabeça, uma tontura, e por isso ficou no vestiário. O 13 é o mesmo que terminou o primeiro tempo, Luiz. Muito bem. Entrando o Aranda, portanto, no lugar do Danilo. Vamos ver como... olha o Felipe Bastos de longe, Gilson para fazer a defesa. No caso de hoje, no sábado, o Adilson botou também o Aranda, mas era uma situação diferente. Ele configurou uma trinca de volantes, abrindo inclusive Thales e o Iago, que continuou. Hoje é diferente, né? Ele trocou no sábado o meia ofensivo, o ponta, que foi o Marquinhos, pela entrada do Aranda. Jogou no 4-4-2 para segurar um pouco mais e teve mais posse de bola. Hoje sai um jogador da posição e ele entra outro da mesma posição. Agora cada jogador com a sua característica, é claro. A substituição no Vasco foi essa aí. A entrada do Aranda, número 14, no lugar do Danilo, número 18. Danilo que correu aí 5 km, uma boa média para 45 minutos. Faria aí 10 km se conseguisse manter o ritmo. A cobrança do Arroz. Vai chegando lá para fazer o corte no primeiro instante. Subindo o Aranda, tocando. A bola voltou no Douglas Packer. No meio, Sapé. Aí ele recomeça lá atrás com o Douglas. E daí para o goleiro. Aí o Gilson. Olha o Douglas. Aí o Gilson. Douglas arrumou um pique ali. O Thales chegou até na frente dele. Estava bem atrás. E na sequência o Gilson vai lá para fazer a defesa. Que isso, Gilson? Belúcio. Dividida, chegou o Marlon tirando. Bola volta no Douglas Packer. Olha o Felipe Bastos. É muito no alto, Felipe. Está marcando a falta em cima do Eduardo Arroz. Primeiro no Douglas e agora olha lá onde vai o pé. Nossa, que perigo, Felipe. Recuperação do Marlon. Sai jogando para o Vasco. Valendo vaga na terceira fase. Está 1-1. Vasco ganhou lá em Campina Grande por 2-1. Aí se classificando. O 13 precisa vencer o jogo agora por 3-2 para se classificar no tempo normal. Se vencer por 2-1, pênaltis. Bola muito forte para o Iago. É só tiro de meta para o 13. Topo, a gente se liga em você. Vivo, conectando você com a seleção. E o Corujão do Esporte desta semana, falando dos destaques do esporte e relembrando a conquista do Tri em 1970, com a presença do capita Carlos Alberto Torres. Entre os convidados do Flávio Canto, o ator Francisco Coco. Corujão, madrugada de sexta para sábado, logo depois do programa do jogo.
E o 13 vai ganhando cada vez mais gosto pelo jogo. Daí o Eduardo Arroz. Travado pelo Marlon. Aí o Marquinhos. Se esforçou. Valeu o esforço do garoto. E o aplauso, o reconhecimento da torcida. Marquinhos. Felipe Bastos. De novo no Marquinhos. Aí Douglas. Chegou o Sapé na marcação. Douglas ficou reclamando de falta. Vai lá pro Sapé. Aí esquerdinha. Aí começa com o Douglas. Givanildo Oliveira, considerado o rei do acesso. Nós temos alguns técnicos que levam esta alcunha, o rei do acesso. No caso do Givanildo, sempre em se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Várias vezes da Série B para a Série A e uma vez da Série C para a Série B. E o 13 que tem pretensões de estar entre aqueles que estarão subindo da C para a B nessa temporada. Foi meu treinador, Luiz. O Givanildo foi meu treinador no esporte. Olha ele aí, o Givanildo lá direito, cabecinha branca, Givanildo, 66 anos. Era um volante bom de bola, rapaz. Bom de bola e muitas conquistas como treinador no Nordeste. Realmente é um papa-títulos, como se diz lá. E eu apitei o jogo dele. Era disciplinado? Bom, disciplinado, meio do campo, organizava o jogo. E deu o que deu, técnico, porque ele sempre foi muito organizado. O grande momento dele como técnico foi no Paysandu, né? Quando ganhou a Copa dos Campeões. Além de ter também feito um acesso no Paysandu. Levou o Paysandu também à Série A do futebol brasileiro. Givanildo volante. Me lembro que ele fazia parte daquele grupo do Corinthians que saiu da fila de 20 e tantos anos sem conquistar um título. Em 1977. Não gosto de ficar velho, é um problema. Começa a lembrar de gols. Vai fazer o quê? O tempo passa rapidinho. Fazer jogo ao seu lado eu vou aprendendo cada vez mais. Juninho, tá bom, valeu. Pelo menos tirou um pouco do peso da idade. Vai lá o Douglas na cobrança da falta. Aí você vê o Luan se posicionando. O Douglas vai para fazer o levantamento. Os técnicos gritando. Atenção para a primeira trave. Foi o grito aí, explodiu. Olha só, mais uma vez. E o Douglas Silva tentou fazer aquela passagem da esquerda para a direita. O juiz chama atenção. Arnaldo já cansou de dizer na Globo: é mais fácil dar um cartão amarelo do que ficar chamando atenção. Vai o Douglas, veja o levantamento. A bola vai passando. Escorregou o Luan na hora do chute. E o Douglas Parker sai jogando para o 13. Eduardo Arroz. Vira o jogo lá na esquerda para o Fernandes. Vem o Thales na marcação. Passe errado, chega bem o André Rocha. Domina, toca no Douglas. Thales. Aranda. Aí o Paraguai. Iago. E o lateral é do Vasco. Muita gente escorregando e antes do jogo a gente teve aquela irrigação. O sistema foi todo acionado, mas ficou bastante tempo. Tá bem molhado hoje. Seu tempo você gostava assim também, Juninho? Adorava. Sou totalmente a favor. A bola corre muito mais, o jogo ganha em velocidade. É claro que às vezes alguns jogadores erram mais passes, mas depois que acostuma é melhor para jogar. Douglas tentava pro Thales, a bola volta no Aranda. Aranda para Douglas. Aí o Douglas traz para a perna esquerda. Tentou o passe em profundidade, linda a bola para o Marquinhos. O goleiro defendeu. O Gilson fez grande defesa. E bolão agora, hein? Essa bola do Douglas, assim que a gente aprendeu a ver o Douglas, né? Que bola linda. A entrada do Marquinhos também no tempo certo. Ela é boa, o zagueiro da condição, o Arnaldo vai falar. Mas o Marquinhos é o que falta um pouco para ele. É o lance final, tanto ele quanto o Iago são jogadores que ainda estão terminando a formação e é importante que trabalhe esse passe e a definição das jogadas. Aí o Douglas, chegou o charadeiro Douglas para cortar. A defesa do 13 estava toda desarrumada, ele estava em posição legal. E a bola para o Jailson. Velocidade no ataque do 13, Jailson. Foi pro drible, levou pro pé esquerdo, Luan fez o corte na hora certinha. E agora o juiz ajudou o 13. A bola ficou no meio, vai tentar o chute dali, espirrada, fica com a esquerdinha. O André Rocha trombou com o juiz. Clebson bateu pro gol, segurou Martin Silva e ficou com ela. O juiz estava na diagonal errada, Coelho. O juiz fez falta. Merecia até cartão amarelo. Bruno Vaz que anda na bola, ele estava na frente. Depois não vou mostrar com mais calma. Podia ter dado cartão amarelo no juiz. E o Marquinhos já recebe do lado esquerdo. Negrete está na marcação. Marquinhos pedalou, levou para a linha de fundo. Cruzamento, corta o Sapé jogando pela linha de fundo.
jogo é lá e cai, Luiz. A bola não para, o 13 ataca, o Vasco contra-ataca. São várias oportunidades, o jogo está muito interessante. E eu acho que seria uma boa opção para a entrada do Montoya, porque eu acho que ele tem velocidade para ajudar o Vasco. É lá que eu quero, porra! Você é lá não! É você lá! E a bolinha anuncia que tem rede balançando. E o interino Fábio Menezes vai gritando, é lá que eu quero! E vamos só falar palavrão. Vai lá o Douglas para fazer a cobrança. Ele fez o levantamento, a bola vai passando. Vai sobrar com o Felipe Bastos. Tiro lindo do Felipe. Levou para a esquerda, bateu pro gol. Gilson segura. Em 2 tempos para ficar com... Que jogo, rapaz. O jogo vai tendo... Porque esse é um lance belíssimo do Felipe Bastos. Olha que beleza. Depois ele falou, depois desse chapéu eu vou chutar pro gol. Não quis saber de procurar opção, não. Belusso, escanteio pro 13. Lindo lance, jogada difícil, ele dá o chapéu e bate de esquerda, uma jogada muito bonita. A puxadinha. Ajeita para mandar de canhota. Aí fazendo outra excelente exibição, o Gilson, goleiro do 13, que até naquele lance do Marquinhos, tudo bem que o Marquinhos dominou, escapou um pouco, mas grande saída por sinal. Aí o Clebson na cobrança do escanteio, veja aí o levantamento, subiu para tirar o Marlon, justo está parando o jogo e marcando uma irregularidade. Marcou falta. São Paulo faz o segundo, 2 para o São Paulo, com o Lucão, 0 para o CRB. O jogo está sendo no Pacaembu. E a trombada do Martim Silva no Jonatas Belusso aí. Foi essa a falta, Arnaldo? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos mostrar a trombada que o jogador do Vasco deu no árbitro. O árbitro evitou uma defesa do jogador do Vasco. Felipe Bastos. O corte foi do Arroz. Marlon não quis nem saber. Jogou para a lateral. E o Vasco vem para o ataque. André Rocha vai se posicionar para a marcação. E o juiz chega e faz a falta. É assim mais ou menos, Ana? Foi assim, correta a marcação. Correta a narração. A marcação é que não houve. Então incorreta a marcação, né? Lateral para o 13. Aí o Clebson. Aí deixando para o Eduardo Arroz na cobrança do lateral. Eduardo Arroz deixando a bola sequinha e as mãos também. Tem saído de gol no futebol mundial de cobrança de lateral ultimamente. É um número alto, viu? Olha onde ele botou a bola, quase na primeira trave lá. É mais uma evolução do esporte, isso aí. É mais uma opção que os treinadores criam. São poucos jogadores que têm força com as mãos para arremessar a bola longe. O Marlon faz isso muito bem pelo Vasco. E a gente vê que o Arroz faz também pelo 13. E é claro que já é um cruzamento na área. É um cruzamento mais lento, mas que a bola pode ser desviada e depois criar uma situação de gol. Ainda mais que a arremesso lateral não tem impedimento. A regra é clara. O Vasco da Gama que está jogando pela Copa do Brasil com a presença do público, a torcida meio que se despedindo do Gigante da Colina antes da Copa, né? Depois o Vasco joga sábado contra o Oeste, de novo com os portões fechados. Tem que cumprir ainda os jogos que ele tem que jogar a 100 quilômetros do Rio, são mais 2. E aí o campeonato vai parar para a disputa da Copa do Mundo. Então a torcida está aí incentivando o Vasco presente em São Januário, nesta segunda fase da Copa do Brasil. E o paro tá duro, 13 Vasco 1-1. 13 vai mostrando seu time leve, um time que tem pretensões na Série C. Aranda. Aí o André Rocha pro garoto Iago. Fernandes está na marcação. Iago girou, canhou. Entre 2 agora, esquerdinha. Atrapalhou um pouco. Iago recuou. André Rocha faz o levantamento. Douglas tirou dali. Bola volta no Aranda. Tentou levantamento pro Thales. Bola passa, fica com o Arroz. Aí o Negrete. 12 do segundo tempo. Felipe Bastos. Marquinhos. Felipe Bastos. Marlon. O Vasco vai chegando. Marlon tentou o corte, deu certo. Clareou para o pé esquerdo, bateu cruzado. O Gilson acompanhou. E é só tiro de mão. Foi bem um chute cruzado. Mas ele cruzou. É uma bola em que o atacante ele tem que entrar no primeiro pau. Ele não se preocupa com o cruzamento. O cruzamento foi certo, foi em velocidade. E é claro que o ideal é que venha na cabeça. Mas tem que fazer a diagonal. Pernambuco ficou bem representado na convocação pelo Hernanes. Cracaço, merecidamente, um grande jogador. E sempre que tem um pernambucano, tem o Ricardo Rocha, campeão do mundo e tantos outros, dá muita sorte. Juninho esteve na Copa do Mundo em 2006.
Juninho sempre esteve em grande momento, né? Senão essa, você sabe que a sua convocação também foi uma convocação sempre muito pedida e tal. Essa convocação talvez tenha sido a mais serena das últimas vezes. Tentei rememorar e tal. Não teve tanta discussão, tanta olha o Martin Silva. Douglas Silva tem que chegar rasgando e tirando dali. Primeiro jogo foi 2-1 para o Vasco. O 13 está jogando agora por um gol. Falta do Esquerdinha. Em cima do Luiz. Diga. O 13 vai mudar. Vai entrar o camisa 18, Léo Bartolo, no lugar do Clepson, camisa 10. É a mesma função, né? O Léo Bartolo, Paranense, jogou em outros times do futebol brasileiro. Teve até no Botafogo o Léo Bartolo. Vai entrar na mesma função do Clepson. Aliás, era até uma dúvida. Aí o Léo Bartolo, do treinador, se ele botava o Clepson ou o Léo Bartolo. E a justificativa é exatamente o que está acontecendo com o Clepson. Ele tem hora que brilha muito e de repente apaga, Juninho. É um pouco a característica dos camisas 10 hoje, né? Mas eu gostei muito do Clepson, se movimentou bastante, participa do jogo, tem uma boa visão do jogo também. E claro que como o Vasco teve mais posse de bola, ele tocou menos na bola. Mas é um jogador interessante e agora a opção de trocar para que entre um jogador também mais descansado e dar um gás na parte física. O Diego Almeida Real, o juiz do jogo, botou o dedo no ouvido e tal, também indicando que está ouvindo alguma coisa, está atento a alguma coisa. Chega lá o Fernandes, lateral que favorece o Vasco do lado direito, 14 do segundo tempo, lateral é do 13, a bola tocando no jogador do Vasco. Aí você vê o Esquerdinha, começou do lado direito, agora está mais do lado esquerdo. Fernandes cobrando o lateral, André Rocha, Douglas, aí o Thales, bola pro Douglas. Douglas tentou pro Marquinhos, deixadinha pro Iago, dessa vez eles não se entenderam. Vamos, Iago! Jonatas Belusso, Eduardo Arroz. Boa bola para o Jonatas Belusso. Jailson pedindo cruzamento. Jailson, a bola passou, fechou o Esquerdinha. Outra furada, uma falha individual de novo na cara do gol. Gol do 13 já saiu de uma falha do Luan. E agora falta sobre o Marquinhos. Não, marcou lateral para o 13. Acertou o Arnaldo César Coelho? Acertou. Vai lá o Eduardo Arroz. Ele arremessa quase lá na... Preferiu a curtinha. Bartolo devolveu outra vez no Arroz. Fez o corte, ganhou do Marlon, foi no fundo. Olha o cruzamento. Chegou para fazer o corte o André Rocha. Bola volta no Léo Bartolo. O 13 precisa da vitória, por isso vai saindo para o jogo. Léo Bartolo tocou para o Eduardo Arroz. Ajeitou para o Douglas Packer. Felipe Bastos na marcação. Bola volta no Douglas entre as pernas do Felipe. E a falta sobre ele. O 13 vai crescendo. O 13 sente a fragilidade mental do Vasco. A gente sente que o time do Vasco ele pode criar situações excelentes, mas como ele pode variar também e fazer passar por maus minutos durante o jogo. E esse momento é o momento melhor do 13. Foram 16 faltas do 13, 15 agora cometidas pelo Vasco. E o 13 tem a falta. Léo Bartolo, ele fez o levantamento. Subiu para fazer o corte o Douglas Silva. Marquinhos. Aí o Felipe Bastos. Esse chutão aí é um sintoma claro do comentário que o Juninho acabou de fazer. E vai ter mudança, ó, vai ter estreia no Vasco, hein, Guilherme? Pois é, vai entrar o Fabrício. A torcida estava pedindo aqui e o Adilson aceitou. Vai botar o Fabrício, que é um reforço do Vasco, vem num pacote de 4 reforços, de 4 jogadores, junto com Anderson Salles, Rafael Silva, Guilherme Bitteco. Todos já estão regularizados, mas hoje no banco só estava o Fabrício, além do Lucas Crispim, que a gente falou no primeiro tempo, o garoto que vem do Santos. E quem saiu, Guilherme? Saiu o Marquinhos para a entrada do Fabrício. Portanto, saiu o Marquinhos com a 30, entrando o Fabrício, 25. Agora sim vai ter aquela história da trinca de volantes. E o Thales tem que se sacrificar um pouquinho para acompanhar a lateral. Foi assim no sábado, né, Juninho? Talvez hoje ele pode. Os 3 volantes, vai na luz. Iago, boa jogada, Thales pedindo. Douglas também. Iago pro Douglas, Gilson! Outra grande defesa do capitão Gilson. Jailson.
Saiu com bola e tudo. Completo, Juninho. Deve ficar agora os 4 atrás, essa linha de 3 volantes. O Douglas na frente dos 3 volantes com mais liberdade. E aí 2 atacantes, que seria o Iago e o Thales. Mas como o Iago fica muito pelo lado, a gente vai talvez sentir que um lado do campo, o lado esquerdo agora do Vasco, seja menos utilizado. Dependendo da passagem do Marlon agora para participar um pouco mais. É exatamente isso que o Juninho falou. Eu ouvi muito bem a conversa aqui do Adilson com o Fabrício. É exatamente essa configuração que ele quer para o Vasco agora no segundo tempo. Guilherme Marques acompanhando tudo do Vasco. Caco Marques trazendo as informações do 13. Tá valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será a Ponte Preta, de quem vencer o duelo aqui de São Januário. Douglas de novo na cobrança de falta. Aí o Douglas, o capitão do Vasco da Gama. Fabrício entrou com a 25, Fabrício do Corinthians, do Cruzeiro, do São Paulo e de muitas contusões. Felipe Bastos pro Fabrício. Fabrício domina, toca no Iago. Iago recebe do lado direito, tentou o drible, vai para a linha de fundo. Cruzamento. Gilson. O Gilson ele ficou com o corpo posicionado de costas para a área. Ele não sabe se alguém está chegando. Aí dá a impressão que o cara fez uma defesa estranha dessa, ele está sozinho, mas não, ele não está vendo. Aí deu um tapa logo, tirou da frente dele. E do gol, né? Marlon, outra vez o Douglas. Aí o Marlon, 19 do segundo tempo, 1-1 é o placar do jogo. Felipe Bastos. Marlon, bolão pro Felipe Bastos. E é só tiro de meta. A gente vai mostrar um lance agora da Libertadores. São Lourenço e Cruzeiro. Olha só, ele tá de costas, ele não tá vendo, né? Não é uma saída normal de gol essa. Ele fez o giro invertido. Libertadores, olha, São Lourenço pressionando. Matos cabeceia. Que isso, Fábio? De novo, Fábio com o Correia. 2 defesas portentosas. Estamos muito bem servidos de goleiro, porque o Fábio era o 4º, digamos assim, da lista. Poderia ser o 2º, o 3º. Thales dominou e entregou pro Fabrício a chance do gol. Jogou sobre o gol, quase que ele faz na estreia o Fabrício. O garoto Thales, bolão pro Fabrício. Fabrício sempre que surgiu, desde que surgiu, ele é catarinense e tal, sempre um jogador reconhecido pela qualidade técnica. Teve uma contusão seríssima no Cruzeiro, aí a jogada equivocada na saída do Arroz, e depois o passe açucarado do Thales pro Fabrício. E as contusões atrapalharam muito esse rapaz, né? A gente falava dos goleiros, né, o Juninho? O Fábio, na verdade, era o 5º na história, né? O Diego Cavalieri ainda estava na frente do Fábio. Eles são muito bons de bola, os 5, né? Eu acho que é a posição que nós temos hoje menos problema no Brasil. A gente vê vários campeonatos europeus com os goleiros falhando muito. E os nossos jogando fora do Brasil também. E no Campeonato Brasileiro mostrando um trabalho excelente. Eu acho que vale a pena frisar. E vai ter expulsão do Fernandes, hein? Será que ele se lembra? Vai dar uma checadinha, né? Quero ver o número. Deixa eu dar uma olhadinha no seu número aí, meu filho. Seu juiz, não vi nada. Arnaldo César Coelho. Vai sobrar o vermelhinho pra ele? Tá deixando. Ele já sabe. Agora é engraçado, ele foi expulso pelo lance bobo, porque nós estamos falando que ele estava pegando muito o Iago, marcando muito em cima, e aí ele toca a bola com a mão. Agora é engraçado o seguinte, que esse lance aí, quem toca com a mão, os dois estão tocando com a mão. Agora é engraçado. Não é lance para cartão, não é lance pra... Agora, inclusive o seguinte, quem tocou primeiro foi o jogador do Vasco, né? Quem tocou foi o jogador do Vasco. Agora, foi um toque de mão que acontece no futebol, não é lance para cartão amarelo. Não é lance para cartão amarelo. Não foi expulso injustamente o jogador do 13. Tudo bem, Arnaldo César, está tudo correto que você disse. Porque a imagem que mostra claramente que quem primeiro botou na bola foi o jogador do Vasco, ele depois botou, mas foi uma jogada assim, casual dos dois. Não era um ataque assim. Não, ele não estava evitando. Até de costas. Né? Exato, não é um antijogo, aquele jogador que joga igual voleibol, basquete, não. Bolinha, hein? Bolinha na tela da Globo, tem rede balançando. Aí o Aranda. Olha, Gentilete, o 4º zagueiro, faz 1 para o São Lourenço, 0 para o Cruzeiro. Semana que vem no Mineirão, hein? 1-0 para mandante, Libertadores no nível de igualdade é sempre um excelente resultado. Douglas, André Rocha, cruzamento, esquerdinha, Fabrício, casquinha para o Douglas. Aí o Douglas de novo, faz o levantamento da esquerda, bola para o Marlon, dominou o Marlon, levantou para o outro lado, olha o garoto Iago, atrás para o Felipe Bastos, tentou tirar do Negrete.
Depois o Sapé foi chutar, furou, quase que a bola ficou com o Felipe Bastos. Aí começa o Vasco. O Fabrício vai ser uma boa precedente. Tem gol de novo aí, a rede tá balançando. Eu acho que pela experiência e, como você falou, foi um jogador que ficou muito tempo lesionado e que precisa recuperar o tempo perdido. Thales, cruzamento. Aí o Arroz está jogando. Olha, o Henrique. Segundo, olha a bola mal recuada. Gilson saiu de carrinho com o pé. Mas hoje tá uma noite de pichotadas dos zagueiros, dos sistemas defensivos, né? Henrique fez 1-0 pro Palmeiras sobre o Sampaio Corrêa. Providencial a saída do Gilson. Providencial. Esse é o Jailson, o autor do gol. E agora o Gilson tá pedindo atendimento. Tá sinalizando que não tá bem. Se ele tivesse posto a mão na bola, seria tiro de livre direto. Esticou a perna demais e sentiu. Globo, a gente se liga em você. Itaú, sua torcida. Isso muda o jogo. Pelo jeito, cãibras mesmo, apenas. Vamos aproveitar para ver o gol do São Lourenço, quando vai sendo atendido o goleiro e capitão Gilson. O Gentilete é zagueiro, quarto zagueiro, cobrança de falta. E você vê que o Gentilete, essa jogada é manjada, estava até marcado, né? E ele consegue, enfim, contra os brasileiros, fazer um gol de cabeça. Ele sempre faz essa passagem por trás. André Rocha faz isso no Vasco, por exemplo, né? Uma jogada trabalhada, né, Júnior? A bola parada, ela é muito perigosa, tem que ter muita atenção, tem que acompanhar até o fim. E até dos 3 gols que o Vasco marcou no 13, tanto no jogo de ida como da volta, 2 foram de bola parada. Luiz. Oi. Semana passada em Campina Grande, o Gilson sentiu uma lesão na coxa direita e eu acabei de receber informação do preparador de goleiros do 13, o Adriano Silva, que ele continua sentindo dores e voltou a sentir agora, por isso essa paralisação. Eduardo Arroz, boa jogada do Arroz, foi pro fundo, olha o cruzamento. Para fazer o corte e tirar o Douglas Silva. Bola volta no Sapé. O Galo da Borborema. Aí jogando uma excelente partida em São Januário. O jogo tá 1-1. Tá precisando de um gol. O 13. O Vasco teve um início muito promissor, mas depois não conseguiu dar sequência. O Juninho até já destacou isso. Aí o Felipe Bastos. Aranda. Esse é o Fabrício. André Rocha. Iago na velocidade, é pra ele. Iago, Douglas e Thales pedindo cruzamento. Chegou para fazer o corte o Douglas. Escanteio pro Vasco. E o lateral esquerdo que foi expulso, a gente vê que o Marquinhos, que é um jogador mais ofensivo, o treinador não mudou, né? Ele vai preferir deixar o Marquinhos ali, porque o 13 precisa de mais um gol. Não que o Vasco esteja jogando mal, mas deveria criar mais situações e tocar a bola um pouco mais rápido. Aí o Douglas. E fez a falta o Douglas. Olha, a gente tem o gol do São Paulo, segundo, para mostrar para vocês. São Paulo vencendo o CRB. Paulo Henrique Ganso na cobrança de falta. Levantamento e o gol. Mais um gol que nasce da bola parada. São Paulo fazendo 2-0. Ganhou lá por 2-1. Vai se classificando, jogando no Pacaembu. Luiz. A gente teve cartão pro Douglas por esse lance que a gente tá repetindo? Teve. O Douglas é a segunda vez que ele dá um carrinho perigoso. Já no primeiro tempo ele já era para ter tomado o cartão amarelo e agora ele tomou. Era isso ou algo mais, Guilherme? Não, eu ia dizer que o Sapé, que estava caído ali recebendo atendimento médico, dessa vez recebeu apenas de alguém aqui da comissão técnica do 13. Porque o 13 veio sem médico aqui para o Rio de Janeiro. Quem realizou o atendimento no goleiro Gilson naquela hora foi o goleiro foi o médico do Vasco, o Albino Pinto. Tá aí o Adilson Batista. Ali atrás o ex-zagueiro Jorge Luiz, que é um dos auxiliares do Adilson, só na observação. E agora vai ter mudança no time do 13. Vai sair o autor do gol. É isso, Caco?
Exatamente, tá entrando o Thiago Souza no lugar do Jailson, camisa 9. Thiago Souza com a camisa 19, Luiz. O Cambalhota, que é um ídolo da torcida, o Fabinho Cambalhota, ele se machucou no jogo da Série C e nem tá com a delegação. Aí o Thales botou na frente e o Negrete fez a falta. Um lance que interrompe um ataque. Esse é um antijogo clássico, Arnaldo, é pela força da falta o cartão? Pelas duas coisas. Veja que o jogador do Vasco domina, vai, o jogador do 13 para a jogada fazendo uma falta dura e toma um cartão amarelo. Fim de semana tem Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, sábado às 9 da manhã, horário de Brasília. O treino que define as posições. Domingo, a partir de 8h35 da manhã, já direto de Barcelona, as emoções do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. E domingo à tarde, o Campeonato Brasileiro entra em campo com grandes clássicos, como por exemplo o Fla-Flu no Maracanã, expectativa muito grande para o jogo. O Flamengo vem de goleada, o Fluminense mesmo perdendo no fim de semana para o Vitória. Saiu aplaudido, a torcida reconheceu o bom jogo que fez. Em São Paulo e Corinthians, em Barueri, em Cruzeiro e Atlético, em Minas. Grandes jogos do fim de semana do Brasileirão. Expectativa de ver um Fla-Flu com o Maracanã lotado. O Flamengo vem de uma vitória de 4-2 e o Fluminense aí mesmo perdendo, como você falou, é um time que está jogando muito bem e a expectativa é que a gente veja realmente o Maracanã lotado no domingo. O Fluminense tem praticado preços bem acessíveis no seu programa de sócio-torcedor. Do sábado à noite, 50 mil pessoas no Maracanã. Expectativa mesmo de grande público no próximo domingo no Maracanã, no Fla-Flu, dos clássicos mais bonitos e marcantes do futebol mundial. Felipe Bastos vai para a cobrança de falta. Está enrolado o jogo para o Vasco. O Felipe tem aquele repique depois do chute, que ele aprendeu com o Juninho Pernambucano, por sinal. Aí o Felipe, pé direito, quicou, Gilson para ficar com ela. Não deixou quicar, na verdade, o Gilson. Ia quicar bem na frente, como você gostava de fazer, Juninho. E não é uma defesa fácil, mais uma vez, mas ela põe mais dificuldade para o goleiro quando ela quica antes um pouco. Globo, a gente se liga em você. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Lateral que Marlon faz a cobrança para o Vasco. Você viu como ele fez o arremesso? Com força para o Thales. Meus amigos, todo mundo tem que treinar negócio de lateral mais longe. Virou uma arma mesmo, né? Virou uma nuance tática até do jogo. Importante. Dá para treinar, dá para saber quem se posiciona, onde fica, onde não fica. A grande vantagem é que não tem impedimento, né? Então, se você faz uma movimentação atrás da zaga, você ganha, você está perto do gol numa cobrança de lateral. Aí o Felipe Bastos, marcado pelo Douglas Paca, o esquerdinha marcando o Thales. O Douglas na cobrança de escanteio. Olha o levantamento lá, o toque de cabeça no primeiro instante do Douglas. Quicou, ficou lá atrás com o Thiago Souza, mas a bola saiu. É mais um escanteio para o Vasco. Douglas na cobrança do escanteio. Thales na segunda trave. Veja o levantamento. Olha a chance aí do gol. A bola vai passando à esquerda do gol na cabeçada do André Rocha. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. Os telespectadores que participam das transmissões pela internet, através do smartphone, do tablet, do computador, mandando seu recado, sua pergunta, o seu comentário, o seu pedido. Essa garotada do Vasco ainda vai dar o que falar. Um grande abraço, Reizinho. É o Pedro de Bodocó, Pernambuco. Quero ver. Você sabe onde fica Bodocó, Juninho? Te peguei agora, seu pernambucano. Não, eu tô com a lição de casa aqui. Não é fácil não, Juninho. Mas olha, Bodocó fica no sertão pernambucano, perto de Araripina, a 640 quilômetros da capital. Eu tenho amigo de Araripina, mas obrigado pelo carinho. Eu acho que essa tem que ser a sequência do Vasco. O time ainda busca um equilíbrio financeiro. O Vasco sofre muito com a parte econômica e a saída é essa. O Vasco sempre revelou grandes jogadores, sempre teve nos seus elencos jogadores importantíssimos revelados na base. E acho que seria importante dar sequência a esses garotos, sabendo que eles vão crescer ainda mais. Tentar segurar um contrato mais longo e, é claro, mesclar um pouco a experiência de outros jogadores. Daqui a pouco, o Jornal da Globo. Montoya.
Tem o placar da rodada. Você vai ter dentro do Jornal da Globo o placar da rodada com a Fernanda Gentil e o Guilherme Max já informa que Montoya vem aí. É isso, Guilherme? Em Montoya vai sair o Felipe Bastos. Portanto, Montoya no lugar do Felipe Bastos. Bom, Juninho, você tinha até sugerido a entrada do Montoya no jogo. Mas agora com essa nova configuração, bom, vai ficar Iago de um lado, Montoya do outro, nas beiradas, né? O Vasco tá com um homem a mais também, né? Já é uma vantagem. Eu acho que ele tem o Aranda e o Fabrício que podem jogar como volante. É mais uma oportunidade pro Montoya tentar fazer um bom jogo e aproveitar esses minutos, esses 12, 13, 14 minutos de jogo. Aí o Douglas Pac na cobrança. Fez o levantamento. Parece sempre um perigo não alcança o Belusso. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, agende sua visita ao Tour da Taça. E o Corujão do Esporte desta semana, falando dos destaques do esporte e relembrando a conquista do Tri em 1970. Carlos Alberto Torres estará no Corujão. Entre os convidados do Flávio Canto, o ator Francisco Coco. Corujão do Esporte, madrugada de sexta para sábado, logo depois do programa do jogo. Iago. Negrete tirou, mas o Iago não foi legal. Douglas Silva. Dividida forte ali, o Marlon com o Jonatas Belusso. O Iago mudou de lado, eu acho que ele pediu pro Iago jogar na esquerda e Montoya na direita e vão jogar de pernas contrárias agora. A maioria dos treinadores prefere, né? As pernas pé melhor, jogando do lado invertido, digamos assim. Aí o Fabrício. Caso da seleção brasileira. Hulk, canhoto do lado direito e Neymar, destro do lado esquerdo. Jogada pela direita. Montoya. Aí vem o colombiano. Veja o Montoya, faz o giro. Tocou mais atrás Fabrício. 1-1 é o placar do jogo, valendo uma vaga na terceira fase. O empate vai classificando o Vasco. O 3 tem que vencer por 2-1 para levar para os pênaltis. Não é uma regra essa história do pé invertido, mas muitos gostam. Real Madrid é um exemplo também maravilhoso, com o Cristiano Ronaldo na ponta esquerda e o Bale canhoto na ponta direita. Às vezes o Di Maria também, o Robin no Bayern de Munique, o Ribéry pelo lado esquerdo no Bayern de Munique também. É mais uma evolução na posse de bola, Luiz. Por quê? Quando você joga com perna contrária, esse jogador tende a entrar um pouco mais. Então era o antigo ponta que se transforma em meio campo. E como são jogadores habilidosos, são capazes de criar excelentes jogadas. Aí o Thales. Vem o Vasco, Thales dominando, deu uma penteadinha na bola, trouxe pro pé direito, encostou o Douglas, ele tentou o passe pro Fabrício, vai jogando o Douglas. E agora o André Rocha na dividida, o Thales também estava na jogada, e o juiz marca a falta do André Rocha e vai puni-lo com o cartão amarelo, Arnaldo. Foi uma jogada mais que perigosa, foi temerária. Olha só a repetição, ele entrou por cima, pegando para embaixo. Veja só, bem marcado, bem aplicado o cartão. O Diego Almeida Real, juiz da partida, conversando ali com os jogadores. E o Douglas vai para a cobrança de falta para o 13. Foi lá o Thiago Souza. Bola volta no meio com o Sapé. Completa o Marlon. É um jogo, fim de jogo que acaba tendo uma adrenalina. O 3 está buscando um gol para levar para os pênaltis. Douglas Silva tira. Marlon completa de cabeça para o Aranda. Aí o Aranda, Paraguai tenta o passe, bom passe pro Iago, domina pela ponta esquerda. Aí o menino Iago recebeu, vai pra cima da marcação Iago, trouxe pro pé direito, caprichou, rolou atrás pro Fabrício. Fabrício entrega pro Montoya. O colombiano vai pra cima do esquerdinha. Montoya de novo no Fabrício. Fabrício para Montoya. André Rocha, lateral esquerdo do 3 foi expulso. O jogo se concentra mais do lado direito agora. Aranda, aí o paraguaio, pé esquerdo. Agora passa por todo mundo e fica lá com o goleiro Gilson. E claro, tem pressa. Saiu jogando na direita, quem recebe é o Léo Bartolo. Acabou desarmado, Iago. O juiz está marcando falta do Léo Bartolo sobre o Iago. Com o Marlon.
Mais uma vez o Douglas Silva. Vasco volta a jogar pela segunda, próximo sábado contra o Oeste. A Portuguesa perdeu os pontos, a Portuguesa de Desportes, do jogo contra o Joinville. Em função da confusão da liminar que teria sido entregue, etc. Mas não foi rebaixada para a Série C, não. Mas perde os pontos, ou seja, impacta diretamente na Série B. Portuguesa que não deixa de ser concorrente ao acesso. Portuguesa que vem vivendo esse drama de sobe e desce, né? E aí esse pé lá no alto, na cabeça do Thales. Nossa, lente de aumento mostrando como foi, Arnaldo César Coelho. Foi mais uma jogada temerária, mais uma jogada que expõe perigo ao jogador. E o árbitro foi lá e advertiu. Diga, Cacô. De forma verbal. Vai mudar o 13, última substituição, entrando camisa 17, Virungueta, no lugar de Jonatas Belusso, camisa 11. Muita movimentação, o Belusso fez um bom jogo, ajudou, principalmente no primeiro tempo. Cansou um pouco no segundo, depois da expulsão, mas com muita movimentação, deu muito trabalho a defesa do Vasco. 38 minutos do segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. Aí o Montoya com esquerdinha. Montoya esquerdinho, puxa o outro, dá um tranco no outro. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Olha, gol na Copa do Brasil. Edmar empata para o Sampaio Correia. Um para o Sampaio, um para o Palmeiras. Que semana do Palmeiras. O jogo está sendo no Castelão, em São Luís, que passou por uma ampla reforma, por sinal. Palmeiras que perdeu do Flamengo de virada, 4-2 no domingo, muitos questionamentos. Perdeu o seu principal jogador, Allan Kardec, que assinou com o São Paulo. E a bolinha anuncia que tem outro gol. São Lourenço está ganhando do Cruzeiro por 1-0. O São Paulo está 2-0 no CRB. O CRB faz um gol. O São Paulo fez o terceiro agora. Com o Rogério Ceni batendo pênalti. 3 para o São Paulo, 0 para o CRB. Ficou bem encaminhada a classificação do São Paulo agora com esse terceiro gol para enfrentar ou Bragantino ou Figueirense. Primeiro jogo, o Bragantino venceu por 2-1 em Bragança Paulista. Douglas. Iago. Velocidade é do Fabrício. Iago levou pelo meio. Fabrício passou. O Iago não fez uma coisa nem outra, mas a bola volta no Marlon. De ter tocado ou no Thales ou no Fabrício mesmo. Esquerdinha tirando dali. Aí André Rocha. E ali atrás o Luan, rapaz. Ele tá com uma chuteira colorida e uma chuteira preta ou tá descalço, né? Aí, olha lá. Juninho é moda, hein? Vai pegar, hein? Deve ter acontecido alguma coisa com a chuteira dele. E ele pegou de alguém que estava no banco mais rápido, não deu tempo de trocar, ele não quis sair acertadamente para não perder tempo, né? 40 minutos do segundo tempo. Aí o Montoya buscava o André Rocha. Fabrício entrou bem no jogo, por sinal, Fabrício. Vai carregando o Fabrício pela direita. Montoya pedindo. Aí o Fabrício protege. Joga mais atrás no Douglas. Douglas perdeu. Recuperação do Virungueta, que tem velocidade. O 13 vai pro ataque. Tem que se jogar mesmo na frente agora na expectativa de um gol e forçar a disputa por pênaltis. Arroz. E o garoto Thales desdobra, volta na marcação. Ganha, trabalha com o Iago, que sofre a falta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Aí a gente viu no detalhe a questão do Luan. O Juninho já disse aqui, no pé esquerdo não é a dele. Eu imagino que não. Ou então o direito, né? Um dos dois não é dele. Olha a bolinha aí, adrenalina. E olha, gol do Sampaio Correia, Edgar. Sampaio Correia faz 2-1 no Palmeiras em São Luís. Semana que vem, jogo da volta em São Paulo. Diga. Saiu agora há pouco aqui o público, esses 8 mil torcedores que vieram estão assistindo ao Vasco pela última vez em São Januário antes da Copa do Mundo. Isso porque o Vasco ainda tem uma punição, três jogos de punição para cumprir. Um sem torcida aqui em São Januário, outros 3 a 100 quilômetros do Rio. Só volta a jogar com torcida em São Januário no dia 19 de julho. Olha aí o Arroz. Vasco vai se defendendo. Arroz direto, que perigo! A bola ficou no esquerdinha. Rasga tocando pela linha de fundo o Montoya. Olha a bola do Arroz. Martin Silva
saltou, a bola passou, o Martim triscou nela. E ainda tocou na trave o goleiro. Escanteio para o 13, que se fizer um gol, força os pênaltis. Esquerdinha na bola, fez o levantamento. Léo Bartolo, tirou o Luan. Bola volta no meio com o Birungueta. Arroz, domina o Arroz. Rolou, mais atrás, Birungueta pedalou, levou para o pé direito, ele tinha a opção do Bartolo, mas não tocou. Bola volta no Douglas, o Vasco recupera a posse de bola, Douglas, botou pro Iago, Iago tem o Fabrício, o garoto se enrolou todo, levou sorte, ficou com a bola, tentou passar, errou tudo, Iago dessa vez. Acho que subiu a tensão dele, falou, nossa, agora a responsabilidade é para decidir a classificação. Ou não tem disso, Juninho? Não deve ter isso. O que faltou mesmo foi também fôlego, já é final de jogo. A dificuldade que ele tem nesse último passe que eu havia falado. É um jogador ainda em formação. Correu muito, fez uma excelente partida, mas no momento chave falhou num passe que deveria ser um gol do Vasco. Tá com a bola o Iago. 3 na marcação e a roubada de bola, o juiz entendeu que foi limpa a roubada de bola. Em profundidade, a bola para o Thiago Souza. Martin Silva saiu para ficar com ela. Thiago Souza se desculpa ali com o Martin Silva. Mas o garoto fez um excelente jogo, Luiz. Ele erra esse passe, mas foi, para mim, pelo lado do Vasco, foi o melhor em campo. Mas que ele tenha consciência e que a comissão técnica também trabalhe em especial o último passe, mais uma vez, a calma na hora da conclusão, que ele precisa disso. Thiago Souza. Vai ter cartão para o Montoya. A cor do cartão está correta, Arnaldo? Está correto, foi um cartão amarelo. O árbitro tentou segurar o jogo, aplicou cartões amarelos demais no jogo. Mas o jogo não foi difícil para aplicar. Você vê que ele não toca com os pés, ele faz a falta com as mãos. Agarra pela canela. Aí você vê o André Rocha se posicionando e o 13 vai com tudo agora, né? Afinal, o jogo está 1-1. O Vasco vai se classificando. O 13, se fizer um gol, levaria para os pênaltis. Olha só o drama desse fim de jogo. Esquerdinha na cobrança de falta. Aí o Thiago Souza se posicionando, marcado pelo Luan. Vamos a 48. Esquerdinha na cobrança. Vai para a bola o Esquerdinha. Vem aí o levantamento. Subiu o Luan, tirou. A bola vai sobrar com o Thales. Ajeitou não do Douglas. Velocidade do Thales. O Thales entregou para o Iago. Chegou Arroz. Iago tentou botar na frente. Eduardo Arroz fica com a posse de bola. Thales tinha até uma outra opção. Embora o Montoya estivesse um pouco atrasado no ritmo da jogada, né? O Montoya foi punido na jogada anterior com o cartão amarelo. Douglas faz a proteção para a saída do Martin Silva. Aquela caidinha básica para deixar o relógio correr. É isso aí, importante para o Vasco, Luiz, é garantir a classificação agora. É mais uma etapa vencida da Copa do Brasil. E o 13, parabéns pelo jogo, jogou até melhor do que jogou em casa. Ô Juninho, o torcedor do 13 pode se animar com a possibilidade de acesso da Série C para a Série B. Olha só o Thiago aí, rapaz, o Luan. Foi falta, o juiz está marcando. O Thiago ficou reclamando, mas o juiz havia apitado a falta. Eles estão reclamando de cartão, é isso? Claro, veja só na repetição que ele agarra o jogador. Ele lança para cartão amarelo. O Luan não estava pendurado. Juninho, você torcedor do 13, em Campina Grande, em todo o Nordeste brasileiro, vai saber a opinião do Juninho pernambucano sobre aí as pretensões, pelo que ele está vendo hoje do time, com a chegada do Givanildo Oliveira como técnico na Série C. Empate com o Asa no último domingo valeu a demissão do Leandro Senna, o segundo técnico do ano. Agora o Givanildo será o terceiro. Para mim, 2 fatos marcantes: a chegada do Givanildo primeiro, que é um excelente treinador, e esse jogo de hoje. Ele tem que servir como exemplo para o final da temporada, para o 13 manter esse ritmo aí. Se conseguir jogar assim, sobe de divisão. Douglas Parker vai na cobrança. O 13 insistindo por um gol no fim. Olha o levantamento, Negrete tocou de cabeça, jogou sobre o gol. Negrete, eu quero nessa situação, o cara deve ficar pensando, né? Fui N vezes, fui ao ataque, nenhuma eu tive a chance da cabeçada. Aos 46 eu tive, mas não acertei. Luiz, diga. O 13 embarca amanhã cedo, direto para Mato Grosso, onde enfrenta no domingo o Cuiabá, lá em Lucas do Rio Verde, pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.
Cuiabá que empatou com o Internacional na Arena Pantanal semana passada. O Inter do Abelão, Internacional, um dos grandes, um dos gigantes do futebol brasileiro. Douglas Parker, 47-30. Roubada de bola do Vasco, Iago vai sair jogando. Aí o garoto, aí mostra agilidade, mostra a ginga. Chama a falta na hora certa com o relógio quase em cima dos 48. É falta sobre o Iago. O Iago foi o jogador com certeza que se recebeu mais faltas nesse jogo, né? 50 faltas no jogo é muito, né? 50 faltas, 28 do 13, 22 do Vasco. Aí o Thales. Demais, Luiz. É demais. Thales tocando no Montoya. Montoya pro Douglas. Douglas virando na esquerda pro Marlon. Marlon domina, Thales está pedindo na segunda trave. Negrete rasga, tira dali. A bola vai sobrar no meio. No momento em que apita Diogo Almeida Real. Algumas vaias da torcida do Vasco. Um para o Vasco, um para o 13. Mais de 8 mil pessoas em São Januário. O Vasco conquista a classificação. Venceu em Campina Grande e empatou hoje. E o 13 sai de campo de cabeça muito erguida. Pelo bom jogo que fez. Exatamente, Luiz. Foi um jogo excelente do lado do 13. O Vasco consegue o objetivo principal, que seria a classificação. E agora tem esses dias para que possa recuperar o mais rápido possível os jogadores lesionados, para que Adilson tenha mais opção de escalar o Vasco com um time que tem a condição de mostrar o melhor futebol também. Adilson cumprimentando os jogadores. Nossos repórteres estão lá atrás do gol. Arnaldo César Coelho, a arbitragem do Diego e seus assistentes. Teve uma falha no primeiro tempo, foi um gol anulado que o Vasco teve. O jogador estava na mesma linha, não é impedimento. Mas um jogo com 50 faltas não é normal. Aí o juiz da partida, mesmo o Juninho, que adorava uma falta para cobrar e fazer muitos gols de falta, repudia o número excessivo de faltas no jogo de futebol, que foi o caso de hoje. 50 faltas na partida. Bom, o Caco e o Guilherme Marques estão ali à beira do gramado quando vocês tiverem condições. Luiz, vamos lá. Eu tô aqui com o Douglas, Luiz, o zagueiro do 13. Foi na raça, conseguiu o empate, mas não foi o resultado suficiente para ir pelo menos aos pênaltis, né, Douglas? Com certeza, acho que lutamos bastante. A equipe do Vasco é uma grande equipe, mas mesmo com a menos, acho que lutamos de igual para igual. Acho que a gente vai para Campina Grande de cabeça erguida. Espero dar continuidade no trabalho. Aproveitar e mandar uma graça aí para a minha família e para a galera do Tangue lá. Tamo junto. Aí, o Douglas, zagueiro do 13, aproveitando para mandar recado. Guilherme Marques. Estou aqui com o Douglas Silva, autor do gol do Vasco. 1-1 era um resultado perigoso. O Vasco sofreu um perigo aí no final, mas está classificado. Sua avaliação sobre a partida? Não, acho que é importante hoje era passar para a próxima fase, né? Só que a gente não pode nem pensar em perder um jogo desse em casa. Fizemos uma péssima partida, mas só que a gente teve muitas oportunidades de matar o jogo e não acabamos fazendo isso. Então acho que a gente tem que botar a mão na consciência, pensar e para as próximas partidas a gente poder fazer os gols que a gente não fez hoje. Obrigado, Douglas. Luiz. A gente está revendo o gol do Douglas Silva. Depois o 13 empatou com o Jailson e o jogo terminou em 1-1. Vasco e Ponte Preta se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil.